Oi, gente, boa tarde. Eu e Eric hoje estamos aqui para gravar um vídeo sobre o caso dos denunciantes invejosos. Nós vamos apresentar do que se trata esse caso, que foi um caso muito discutido ao longo dos anos e que ainda hoje é discutido, ainda tem duas vertentes, tanto da defesa quanto da acusação desses denunciantes invejosos. E, bem, o caso dos denunciantes invejosos trata de uma sociedade que vivia em um regime pacífico, democrático e constitucional, estava próspero, tinha uma prosperidade e que a sociedade era bastante feliz e harmônica. Só que, de uns tempos para cá, eles acabaram sendo atingidos por uma grave crise econômica que fez com que eles ficassem bastante insatisfeitos com o governo e, com isso, começaram a surgir grupos com diferentes vertentes políticas, religiosas e econômicas, começaram a entrar em graves conflitos, fazendo com que a sociedade realmente precisasse de alguém para organizar e para trazer de volta aquele tempo que eles tinham, que era um tempo muito bom e próspero. Com isso, surgiu o Partido dos Camisas Púrpuras, que teve como promessa realmente trazer a sociedade para o eixo novamente e retornar com a prosperidade e com a harmonia que eles tinham anteriormente. Só que, na verdade, isso não era o que eles iriam fazer quando eles entrassem no poder. E agora o Eric vai apresentar o que aconteceu quando os camisas púrpuras entraram no poder. Bem, então, desde a ascensão dos camisas púrpuras, que na teoria foi democrática, mas também já se utilizando de algumas táticas como ameaças e agressões, ele já demonstrava algumas tendências autoritárias. Assim que eles chegaram no poder, já tomaram controle completo do país, mantiveram um ordenamento jurídico anterior, mas sem muito respeito por coisas como devido processo legal ou qualquer coisa do tipo. Criaram novas leis de forma secreta, ameaçavam membros do poder jurídico para que, se eles não fossem coniventes com as suas decisões, e criminalização de atos banais, como ter certa quantidade de saquinhos de óleo em pó em casa, perder a identidade por mais de 5 dias e ouvir uma rádio estrangeira. Bem, isso seria equivalente a uma pena de morte. Se você cometesse qualquer um desses atos em uma sociedade democrática considerados tão comuns, você já estaria sujeito a ser assassinado pelo governo. Se os juízes não seguissem com essas determinações, também seriam vítimas dos camisas púrpuras. Bem, agora, com o nosso país fictício retornando a um regime democrático, não resta dúvidas que os camisas púrpuras deveriam ser punidos por suas ações completamente absurdas. Mas não é esse o caso que nós tratamos hoje em dia. Para o nosso caso, nós estamos tratando dos que são chamados de denunciantes invejosos. As pessoas que, durante esse governo, realizaram denúncias de muitos desses atos que eu acabei de mencionar e que, eventualmente, ocasionaram na morte das pessoas que haviam sido denunciadas por causa da brutalidade do governo dos camisas púrpuras. Nesse caso, não existe uma resolução definitiva. É tão polêmico justamente porque tanto a acusação quanto a defesa têm bases argumentativas válidas. E, então, nós queremos apresentar um pouco desses dois lados para vocês, então, poderem decidir se os consideram culpados ou não. Eu vou abordar a parte da acusação e o Arthur vai abordar a parte da defesa. Bem, começando com a parte da acusação. A acusação geralmente bota a imagem dos denunciantes como perfeitos oportunistas, que se aproveitaram da brutalidade do governo dos camisas púrpuras para poder alcançar algum tipo de benefício pessoal, que denunciaram sabendo do resultado morte e querendo simplesmente eliminar suas desavenças, eliminar alguém que poderia estar na sua frente para uma promoção de trabalho. E o único caso mencionado de denúncia nos autos seria de um homem que denunciou a outro para poder tentar ficar com a mulher dele depois da morte do atual marido. A acusação afirma que há uma clara conexão entre a ação dos denunciantes e a morte dos denunciados, que havia uma intenção perversa e tentando se alcançar algum tipo de benefício próprio, e que não realizaram essas denúncias por qualquer tipo de medo ou por serem forçados pelo governo dos camisas púrpuras, sendo eles tão assassinos quanto o governo.
Com isso, não se aplicaria qualquer tipo de excludente ou coisa que poderia livrá-los da sua culpa. Mas não só isso. A acusação também costuma trazer um argumento histórico em que abordam coisas como justiça de transição para poder afirmar que não punir os denunciantes seria extremamente prejudicial ao futuro do nosso país, trazendo geralmente algum exemplo histórico. E também até mesmo um argumento moral, para poder demonstrar que a conduta dos denunciantes foi profundamente imoral e perversa. Bem, esse é o lado da acusação, mas também deve-se ouvir o lado da defesa, que agora o Arthur vai apresentar. Bem, agora trazendo o lado da defesa, nós temos que a defesa apresenta a principal tese que a denúncia não foi a causadora da morte dos denunciados, mas sim o regime púrpura e todo o processo investigativo enviesado pelo governo púrpura para que tais denúncias fossem comprovadas e acarretassem na morte dos denunciados. E, além disso, também falam que os denunciantes foram vítimas desse regime de terror, que realmente colocava muita pressão para que a sociedade vivesse com medo e com temor de que não denunciar também acarretaria na perda de suas vidas e também prejudicar a sua família, a sua casa e fazer com que eles também fossem vítimas do governo púrpura, vítimas fatais. E, além disso, também apresentam o argumento histórico mostrando que punir esses civis que não fizeram parte do governo púrpura seria realmente muito prejudicial para essa reconstrução de uma sociedade democrática e constitucional, e que só traria prejuízos e que continuaria perpetuando a fatalidade do governo púrpura. E também mostrar que seria imoral punir esses denunciantes que são meros civis que serviram como bodes expiatórios e manipulados pelo governo púrpura para que eles pudessem beneficiar a partir da denúncia feita por esses denunciantes, que são meros civis e vítimas desse governo totalitário, autoritário, um governo de terror, que realmente trouxe muitas fatalidades para essa sociedade e que instaurou o terror não só na vida dos assassinados, mas também na vida desses denunciantes, e que prejudicou a sociedade como um todo. E que punir esses denunciantes não seria o caminho certo para restaurar uma sociedade democrática de direito. Esse seria o caso dos denunciantes invejosos. Os dois lados estão apresentados e cabe a vocês decidir qual seria o destino dos denunciantes. A gente agradece a atenção de vocês e qualquer dúvida também é só colocar no comentário.